Ricardo, finalizamos o primeiro semestre de 2026 e muita coisa aconteceu. Quais são os principais destaques que você viu nesse semestre? Cara, o primeiro semestre não teve nada de tranquilo, né? Quando a gente olha um pouco do que foi, mas ele foi marcado principalmente por três grandes temas. O primeiro deles, a gente viu uma continuidade daquela rotação setorial do ano passado, de ações de crescimento para ações de valor, que foi interrompido pelo segundo grande tema, que foi a guerra, e o incremento do risco geopolítico, o aumento do preço de energia. E isso também foi interrompido pelo terceiro tema, que foi a continuidade desse otimismo com AI, que trouxe também um resultado muito positivo para o lado micro das empresas e dos ativos, né? Perfeito. Vamos falar sobre esses três temas e como eles impactaram os investimentos globais e os investimentos aqui no Brasil. Acompanhe a gente nesse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Esse episódio a gente vai falar sobre o que aconteceu no primeiro semestre de 2026 e como a gente está olhando para o segundo semestre de 2026. Muita coisa aconteceu, o Ricardo aqui já deu um spoiler. E aqui eu estou no episódio especial, adoro falar com eles, conversar com os dois. Ricardo Costa, Portfólio Manager, sócio aqui do banco, fica em Miami e está aqui em São Paulo. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Carol, é um prazer estar aqui. E José Tolipan, Portfólio Manager, sócio também aqui do banco. Muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui. Sempre bom estar aqui com vocês. A gente faz isso no início do ano e agora a gente está fazendo no início, né, do segundo semestre. Ricardo já falou aqui dos principais temas, né, que moveram os mercados globais e, obviamente, impactou também Brasil, né, Tolipan? Então, eu adoro falar aqui com vocês dois que a gente mostra essa sinergia que a gente tem no time também, né, falando offshore e global, né, e Brasil. Ricardo, vamos entrar mais em detalhe, né, desses principais temas, os highlights que você dá para o primeiro semestre, né, para o investidor. Quais foram os principais contribuidores e detratores também? Acho que isso é importante. Legal. Não, vamos lá, Carol. Quando a gente olha o início do ano, parece que fazem alguns anos, né, que começou, mas fazem só 6 meses aí. Foi intenso. Mas vamos lá, o que a gente viu no início do ano foi alguma incerteza adicional com as questões das instituições americanas, né? Relembrando que a gente tinha ainda um cenário incerto de quem seria o próximo presidente do Fed e tinha algum risco, né, de intervenção política nessa decisão, que ao longo do tempo ele foi mitigado, né? E a gente depois viu, né, uma credibilidade do Fed voltar, né, ao radar aí dos investidores, mas isso foi uma coisa que marcou, né, no começo do ano que a gente viu. Claro, né, os diversos riscos geopolíticos que a gente teve de Venezuela, Groenlândia, né, e por aí vai, refletindo também alguma incerteza na política externa americana, né, e isso também foi um fator de depreciação do dólar. E a gente já vinha num contexto, né, no final do ano passado, de uma saída de investidores desse tema de tecnologia americano para uma migração de setores mais cíclicos, né, e uma busca por diversificação além dos Estados Unidos, né. Então esse era o tema que a gente viu aí ao redor aí de janeiro e fevereiro desse ano, né. Lembrando também que a gente tinha uma situação um pouco mais favorável da inflação, apesar da gente estar seguindo uma sequência de anos que a inflação americana foi acima da meta, tinha-se alguma esperança de que esse ano seria uma inflação mais próximo da meta e o mercado trabalhava com espaço para corte de juros, né? E aí veio a guerra, né, que mudou tudo isso, né? Então a guerra ela reforçou, na verdade, uma situação muito favorável para os Estados Unidos, como exportador de petróleo, né, como exportador de energia para o restante do mundo. Os Estados Unidos dependia muito pouco desse fluxo de logística, né, de petróleo que a gente viu sendo interrompido, e afetou principalmente a Europa, Japão, alguns outros países asiáticos. Europa, que estava despontando como uma alternativa aos Estados Unidos também, né, nesse ambiente de desenvolvidos no início do ano, teve essa expectativa frustrada, né? O crescimento europeu é muito sensível ao preço de energia, a indústria alemã especialmente. E aí quando a gente viu esse contexto, né, isso piorou muito a expectativa de crescimento na Europa e também a margem de lucro das empresas, né, por conta desse componente sensível aí à produção energética. E a gente começou a ver, né, um refortalecimento do dólar, né? A gente voltou a ver um dólar um pouco mais forte por conta desses termos de troca. E um outro fator que foi bem importante na visão do mercado e ajudou até a gente não enxergar uma correção tão forte dos ativos, foi que no início da incerteza geopolítica, né, da guerra do Irã,
se avaliava como o pior cenário um risco de estagflação, né? Só que não foi o que a gente viu, né? Principalmente nos Estados Unidos, a gente viu uma reflação, inflação mais alta e crescimento ainda super resiliente, né? Então esse crescimento resiliente ajudou a performance dos ativos de crédito e principalmente os ativos de bolsa, né? E aí o que a gente começou a ver foi justamente o terceiro fator, né? O terceiro situação aqui foi que os dados micro acabaram sendo preponderantes no preço dos ativos do que os dados macro, né? Então, o resultado das empresas que a gente viu sendo divulgados aí, referentes ao primeiro tri desse ano, foi excepcional, né? O S&P teve um dos melhores trimestres aí dos últimos anos. Só para dar como exemplo, na virada de 25 para 26, a gente começou o ano com o S&P ao redor de 21 a 22 vezes lucro, né? Que estava, de certa maneira, um pouco caro, né? Quando se avalia. Só que depois dessa temporada de resultados, o S&P já chegou a subir quase 9% no ano e o múltiplo estava um pouco abaixo do que estava no início do ano, por conta dessa exuberância de resultado micro que a gente viu. E aí voltou, né, no radar dos investidores a discussão de AI, né, que tinha ficado um pouquinho para trás no início do ano, e a gente viu quanto ainda tem de demanda por esse tipo de investimento, quanto que as empresas ainda estão utilizando disso, e o quanto que os Estados Unidos ainda é o motor dessa inovação, né? Não dá para fugir dos Estados Unidos para pegar AI por enquanto, né? Claro, dá para pegar parte da infraestrutura, né, que a gente pegou muito nas carteiras, mas a inovação tecnológica ainda está concentrada em poucas empresas americanas, né? Então o mercado ele ficou transicionando muito nesses temas, estagflação da guerra, depois essa exuberância micro, ainda alguma incerteza americana, né, disso, mas a posição é muito favorável dos Estados Unidos, né, com relação à energia, foi super importante para essa resiliência. Então a gente viu a volatilidade transicionar nesses temas, né? Então quem estava em bolsa americana ali, né, a gente sempre fala, né, em ativos de qualidade que estão ali no tema de AI principalmente, teve um bom retorno e está feliz, né? Que a gente viu. Deveria estar feliz. Deveria estar feliz, Depois de 2 anos, sim, né? Resultado. Sim, não, é impressionante essa resiliência da economia americana, né? É o que o Santos sempre fala também, esse excepcionalismo corporativo americano, né? Como tem mostrado aí nos números. E aí, Tulipan, quando a gente olha, né, para o investidor brasileiro, como isso tudo, né? Todo esse contexto muito bem colocado aqui do Ricardinho, não tem como não falar que isso não impacta, né? Para o investidor brasileiro que está aqui focado nos ativos brasileiros, o que você destacaria para eles? Eu acho que impactou bastante, Carol. Cada uma dessas 3 fases que o Ricardo colocou impactou cada um dos mercados aqui no Brasil, se pensar a bolsa, juros e câmbio de uma determinada forma, né? Então, por exemplo, nessa primeira fase, que era essa rotação setorial, a gente viu uma demanda muito grande por velho no mundo, né? E isso impactou muito positivamente mercados emergentes no geral. Quando a gente fala do mercado de renda variável, né? E o Brasil foi muito positivamente impactado, né? Então a gente viu a bolsa aqui batendo quase 200 mil pontos, né? A bolsa no Brasil batendo high histórico, mas isso aconteceu em praticamente todos os países da América Latina, aconteceu na Coreia, aconteceu na África do Sul. Então era uma demanda por emergentes, né? Uma necessidade dos investidores globais diversificar um pouco para fora do dólar, para fora dos Estados Unidos. Isso gerou um fluxo de capital muito relevante que impactou positivamente boa parte dos emergentes, né? Então a gente viu um ambiente muito positivo para a renda variável nesse começo do ano, que foi interrompido pelo segundo tema, que foi a guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? Ainda no primeiro tema, quando a gente fala dos outros ativos, também foi muito bom para o real, né? O real no ano passado ele apreciou em torno de 13%, que foi mais ou menos a média se você olha para uma cesta de outras moedas, naquele ambiente de dólar fraco que a gente viu em 2025. No início de 2026, se a gente olha até fevereiro, pelo menos da cesta que a gente acompanha, o real foi a melhor moeda. Talvez por um mix de juros altos com ponto de partida mais depreciado, que vinha já desde 2024. Então, não só a bolsa performou muito bem, mas a moeda aqui desempenhou muito bem. E o mercado de renda fixa, eu acho que o grande pano de fundo era o corte de juros, né? A gente começou o ano com a Selic em 15, existia uma expectativa lá até pelo menos a guerra começar, que a gente veria Selic no final do ano em torno de 12%.
né? Então o ambiente desses primeiros 2 meses, né, que acho que foi o tempo que durou esse primeiro tema, foi muito positivo para o Brasil. Na bolsa, no câmbio e mesmo nos juros, pelo menos nessa perspectiva de que o corte de juros iria começar. Ele de fato começou em março, mas já com a guerra tendo começado, né? A guerra trouxe, acho que, componentes importantes assim, para avaliação de cenário aqui no Brasil, porque, assim, primeiro que interrompeu esse fluxo pré-emergente, né? Assim, deu uma bagunçada nos fluxos de capitais de forma geral. Então, acho que para a Bolsa foi ruim. E agora, a gente acha que, do ponto de vista macro, a guerra ela é um choque de oferta negativo, né? Então, o que ela faz? Ela joga o crescimento para baixo e a inflação para cima. Então, acho que a primeira reação do mercado é que aquele ciclo de corte, né, de 15 para 12, ele teria que ser revisto, né? Então, a gente aqui no banco revisou de 12 para 13, depois foi revisando ainda mais para cima, porque a guerra foi se estendendo, e porque começaram a vir outros riscos de choques de oferta para a inflação, né? Então, a gente começou o ano prevendo que o IPCA esse ano seria de 4,1. Agora a gente está com projeção de 5,3. Né? Então, teve uma revisão relevante. Não foi só o efeito do petróleo na gasolina. Tiveram componentes de demanda também, porque a atividade está mais forte do que a gente imaginava, né? Assim, muito por conta de estímulos que foram dados. Mas em cima de uma inflação que já está rodando próxima do teto da banda, né? Até um pouquinho acima. E com uma atividade resiliente, a gente está acumulando uma sequência de choques de oferta. Né? Então, um deles é o choque do petróleo, que bate na gasolina. O outro choque nos fertilizantes. Tem risco de um El Niño mais forte esse ano, né? Isso está nos jornais. E algumas outras medidas que o governo está aprovando, que a gente acha que pode ter um impacto inflacionário. Então, isso muda muito a perspectiva de juros para frente, né? Então, acho que o mercado de renda fixa ele mudou bastante em relação ao início do ano, né? Se a gente esperava lá que o juro ia para 12, hoje, né, o oficial do banco é parar em 14,25, né? Porque a perspectiva de inflação ela piorou para frente. Esse choque da guerra no petróleo, ele traz um lado positivo, que é o fato do Brasil ser exportador de petróleo. Então, se a gente olha para as moedas da virada de fevereiro até maio, a gente viu um ambiente já de dólar forte, só que com algumas poucas exceções de moedas que ainda continuaram apreciando contra o dólar, né? O real foi uma delas, assim como a coroa norueguesa foi uma delas, o peso colombiano foi uma delas. Então, moedas de países produtores e exportadores de petróleo performaram bem porque você teve um choque de termos de troca. Então, para quem produz e exporta, você vai ter um ganho de receita. Então, o real continuou performando bem nesse ambiente, mesmo considerando, e aí já entrando no terceiro tema, né, que foi o tema de AI, que o Brasil ele não tem tanta exposição a AI, né? Na verdade, na Bolsa, quase que zero, né? Assim, é curioso que o Brasil ele é um dos países que ele adota as tecnologias de uma forma muito acelerada, né? A gente já está vendo AI muito no nosso dia a dia, mas a gente é pouco exposto pensando nas empresas, né? Muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, quando o tema vira de um tema de valor, de emergentes, para temas de AI, o Brasil ele fica prejudicado, assim, do ponto de vista de fluxos globais. Para você ter uma ideia, o fluxo estrangeiro na Bolsa até meados de abril já chegou a ser positivo em quase 70 bi. Já saíram em torno de 30. Né? Então, a gente foi prejudicado por essa virada de tema para AI. Né? Então, nesse ambiente, a gente estava até discutindo offline, deixou de ser uma discussão emergente versus desenvolvidos. Quem tem tecnologia /AI e quem não tem. É o tema, né? É o tema setorial. Né? A bolsa que mais sobe no mundo é a bolsa da Coreia, né? Um país emergente. Né? Mas por quê? Porque tem duas empresas que representam mais de 50% do índice, que são empresas de tecnologia, né, ligadas à AI, que é a Samsung e a Hynix. Né?
A outra terceira empresa de país emergente que está sendo um grande destaque é uma empresa de Taiwan, né, que é a TSMC. Então o tema passou a ser um tema mais ligado à AI. Então, para a Bolsa, a gente fica mais prejudicado, né? A gente viu aí uma sequência de quedas, né, no Ibovespa. Agora, o câmbio segue bastante resiliente, né? Esse petróleo no patamar mais elevado está mantendo o câmbio aí perto desse nível de 5, mesmo com fluxo para a Bolsa sendo um fluxo de saída. E na renda fixa, a gente acha que essa combinação de uma atividade surpreendendo para cima por conta dos estímulos e alguns choques de oferta, né? Lembrando que parte deles a gente já incorpora no nosso dado, na nossa projeção de inflação do ano que vem, e parte são riscos para cima que a gente não sabe se vão ocorrer, o El Niño, por exemplo, que podem piorar a projeção. Então, acho que é natural que o Banco Central fique mais conservador, né? Olhando para frente, né? Então, bastante coisa. Bastante coisa. E aí eu vou pegar esse gancho olhando para frente, né, que você está falando, que agora a gente contextualizou o que aconteceu, né, os principais pontos, e vamos olhar para frente, Ricardinho, agora assim de forma prática para o investidor, né, o investidor global que está investido lá fora. Pelo que vocês falaram aqui, eu acho que o principal tema, né, é AI, né, isso não tem como a gente não falar. Mas olhando para frente, assim, como é que o investidor deve se posicionar? Como você está enxergando isso como, né, um gestor, um alocador, né, e os principais pontos de destaques aí que tem que estar atentos? Legal. Não, bom ponto, Carol. Acho só dando um passo para trás, né, e relembrando como que a gente faz a construção dos portfólios, né, acho que vale sempre falar disso para avaliar, né? Acho que o mais importante para a gente buscar a carteira é entender, né, o perfil, né, o objetivo de retorno que a gente busca ter. A gente já falou aqui em alguns fóruns, né, mas a Bolsa Americana, historicamente, ela deu um retorno entre inflação mais 6 a inflação mais 7 nos últimos 100 anos. Né? Claro que o retorno sobre o equity no passado era bem menor do que é hoje. Né? Hoje a Bolsa Americana é muito mais rentável. Nessa tecnologia do AI é importante relembrar que ela gera uma produtividade via aumento da remuneração do seu capital, não necessariamente aumento da remuneração de mão de obra. Né? Então isso também quer dizer que a remuneração para o que está investido, né, no S&P, é natural esperar que isso também vai se beneficiar, né, desse ganho de produtividade. Então vale sempre considerar, né, que a alocação com construção da carteira ela parte desse pressuposto. Né? Então como é que a gente vai atingir esse objetivo de retorno considerando, né, os ativos que a gente tem disponíveis e fazer essa combinação numa carteira só. Dito isso, no curto prazo, o que a gente avalia? Qual que é o prêmio que a gente tem nos ativos, dado o risco, né, e os riscos que a gente tem mapeado, né, o balanço de riscos, né, os fundamentos que a gente vê à frente. Um risco que a gente vê que tem aumentado um pouco depois desse contexto geopolítico é uma continuidade da inflação rodar acima da meta. Né? Isso é um problema porque até então o que pautou o rally de mercado que a gente viu nos últimos 3 anos foi um ambiente macro muito favorável. A inflação caindo, ainda não acima da meta, mas caindo e liberando espaço para o Fed cortar juros, e um crescimento super resiliente, né? Super forte, né? ainda mais. Agora, se a gente começa a ver uma deterioração dessa tese de inflação e uma retomada de alta de juros, isso pode jogar um pouco de água no chope, né, desse cenário bom para risco. Então, a gente tem avaliado muito do comportamento da inflação. Claro, tem muita incerteza na mesa, porque como o Tolipan mencionou, um choque de oferta não é muito trivial para se avaliar qual que é a condução da política monetária depois disso. Né? Quer dizer, a gente ainda tem que ver o efeito secundário que isso vai ter nos salários, né, na inflação de alimentos, né, em todos os componentes de inflação que a gente vê. Nos parece que a inflação americana tem vindo um pouquinho pior que o esperado, né? Então traz mais um tom de cautela para o Fed. Por outro lado, também tem que se relembrar que a base da economia americana, né, os 50%, as famílias 50% de renda de baixo, tem passado por alguma certa dificuldade, né, em manter o consumo que tinha no passado. Né? Esse primeiro semestre teve um evento muito a favor, que foi a Big Beautiful Bill que Trump aprovou no ano passado. Então teve uma transferência de renda relevante e isenção tributária em alguns componentes, né, do orçamento das famílias, que no segundo semestre não vai ser tão intenso assim. Né? Então tem que avaliar, né, como é que teria essa sensibilidade dos juros vindo daí. E dito isso, esse é um risco que a gente tem olhado. E aí, como eu mencionei, a gente tem que avaliar esse risco para o que o mercado coloca de preço. Né? E nos parece que o preço está atrativo, sim,
em alongar um pouquinho do vencimento da renda fixa. Né? Então, não necessariamente está 4 anos, mas alongar um pouquinho mais para 5, 6 anos, nos parece que é um pouco mais propício, sim. Tá? Porque o mercado já coloca bastante dessa discussão de alta, né, que a gente acho que pode ter alguma suavização aí nessa narrativa. Dito isso, o que a gente tem feito na parte de renda fixa das carteiras é reduzir o risco de crédito, reduzir a exposição a risco de crédito, então melhorar, né, esse risco de crédito no portfólio, dado também que o prêmio para se tomar risco de crédito está muito baixo, e migrar para ativos soberanos com uma duration um pouquinho mais longa, não só nos Estados Unidos, mas fora, né, num contexto também global. Tá? Relembrando, né, o dólar ficou muito forte, né, nessa discussão geopolítica. Se a gente vê algum alívio aí, a gente acha que pode passar por um cenário de dólar um pouco mais suave. Né? A gente não acha que é uma depreciação do dólar muito intensa, por todos os motivos que a gente já falou aqui, mas alguma depreciação deve ter. Dito isso, um outro risco que a gente avalia ainda está ligado a valuations mais elevados de bolsa. Né? Acho que a gente não acha que tem uma bolha nem nada do gênero, tá? Muito do resultado está pautado ainda em lucro na nossa visão, mas a gente vê alguns excessos de otimismo. Né? Acho que talvez o caso mais emblemático aqui, né, foi SpaceX, né? Que mostra inclusive como é difícil ir contra. Né? No primeiro dia subiu quase 20% do papel. Depois de muita gente falar que 100 vezes receita passada já estava caro, subiu mais 20% na cara de quem achava que estava caro. É impressionante, né? 20% não é pouca coisa, né? Muito relevante. Então, assim, tem que tomar muito cuidado também nessa tese de achar que o valor já está exagerado, né? Porque, relembrando, né? Em 95, 94, a gente viu a discussão do pessoal achar que os Estados Unidos estavam num irrational exuberance, né? E aí, 3 anos depois, a bolsa subiu 100%, né? Depois disso. E agora, né? Quer dizer, tudo que a gente falou aqui, a gente acha que tem muito espaço ainda para esse lado de fundamentos de AI continuar andando. É muito difícil dizer quem é o vencedor, né? A gente não sabe quem vai ser o vencedor de toda essa história. E tem que se duvidar quem diz que sabe, porque historicamente se provou muito difícil saber. Mas o que a gente acha é que essa inovação ela é muito transformacional ainda. Então, nesse ponto que eu mencionei, de esperar um ROI do S&P mais elevado para frente, isso ainda deve se esperar. Então a gente entende que o caminho estar mais diversificado, como você citou no início, ainda tomar cuidado, né, com uma concentração, seja de nomes específicos ou de setores, porque um setor inteiro pode ser disruptado e você não quer pagar caro por isso. E agora também tem que se entender que o risco não é comprar o S&P em valuation alto, como sempre foi no passado. Né? Então, como funciona a cartilha de investimento de bolsa, né, lá Benjamin Graham, né, que a gente viu no passado. O mercado ele é cíclico, né? A economia é cíclica, então o múltiplo da bolsa americana também é cíclico. Isso funcionava quando você tinha uma exposição muito grande à indústria, né? A setores sensíveis ao ciclo de estoques, né? E por aí vai. Hoje a indústria americana ela é serviços, né? Ela é tecnologia. Então pagar caro, como o Tulipa falou aqui, você pode ter uma empresa cara como Samsung que duplicou o resultado. Né? Isso não funciona tão bem como funcionava no passado. O risco hoje é disrupção. Né? O risco hoje é ser disruptado. E para isso a diversificação, a gente acha que é a principal defesa, né, que você tem disso. Então tem que tomar muito cuidado nessas teses de concentração, né, e avaliar que, né, de fato, esse ganho tecnológico ele vai ser ainda muito transformacional. Ninguém sabe muito bem como, mas vai ser. Né? Então tem que se capturar isso, mas com muita consciência de risco. Né? Não, excelentes pontos, é muito importante para quem está alocando, né, prestar atenção nisso. E é o que a gente sempre fala, diversificação, acho que é o único almoço grátis aí no mercado financeiro, né, é importante, é fundamental e está olhando aí todos os setores e tem boas oportunidades, tanto em renda fixa quanto em renda variável aí global. Então, continue acompanhando a gente, que a gente sempre traz aqui bons insights. Eu trago pessoas especialistas que estão acompanhando aí no dia a dia, acho que é sempre importante para o investidor não ficar assustado, né, com os headlines. É o que a gente tem visto muito acontecer. E aí, Tulipan, vamos falar também Brasil. Olhando assim, claro, o Ricardinho colocou aqui muito bem, né? Vocês olham com a visão de longo prazo, né? Que é fundamental, mas olhando aqui no curto prazo, segundo semestre, quais pontos que você dá de destaque aí para o investidor brasileiro? Ainda mais que tem aí um semestre que vem eleição e acaba, né, colocando o preço aí, aqui olhando para o investimento Brasil. Então, eu acho que no curto prazo, acho que a primeira discussão é a discussão de política monetária, né? Assim, de fato, acho que foi uma revisão de expectativa muito grande em relação ao início do ano.
pelas razões que a gente já comentou aqui, mas aparentemente o ciclo de corte de juros ele está próximo do fim. A gente não sabe mais quantos cortes o Banco Central vai fazer, né? Mas se é que ele vai continuar cortando. Então tem essa dúvida no mercado. E quando a gente olha o Brasil de uma forma mais ampla, pelo menos no nosso cardápio de investimentos aqui, a gente voltou para aquela situação onde os prêmios eles parecem bastante atraentes, tanto na renda fixa quanto na renda variável, mas existe uma dúvida em relação à perspectiva para frente, né? Quando a gente olha para o mercado de renda fixa, né, o mercado pré-fixado ele tem juros acima de 14 daqui até perder de vista, né? O mercado de NTNB tem juros, aí depende um pouco do vencimento, mas assim, juros acima de 7,5 para prazos muito longos, né, de 7,5 reais, né? Então, os níveis são bastante atraentes, mas a gente precisa entender qual que vai ser a política econômica daqui para frente, que, né, depende muito das eleições, né? Como você falou, a gente acha que vão ser eleições disputadas, como sempre são aqui no Brasil, né? E eu acho que o mercado vai ficar bastante atento em qual que vai ser a política econômica, né? Na política econômica que a gente está hoje, o que a gente tem visto é uma expansão fiscal e o Banco Central ele tem que fazer o contraponto mantendo os juros elevados, né? Então, do ponto de vista do investidor, o que está causando é que o CDI ele está embutindo um juro real bastante atraente nele. Só que o CDI ele te garante no curto prazo, né? Então, a grande dúvida hoje é, se a gente faz uma conta, né, dos próximos 18 meses, né? Quanto que a gente acha que vai ser o CDI ex-inflação, né, para esse segundo semestre de 26, e incluindo 2027 na conta, a gente tem mais ou menos uns R$ 8,5 real, né, que é uma taxa muito atraente. Né? Agora, a partir de prazos mais longos, a sua visibilidade ela vai diminuindo. Né? Então, será que não faz sentido travar taxas hoje bastante elevadas por um prazo mais longo, né? Você não consegue o R$ 8,5 real por taxas muito longas, mas você consegue algo próximo de 8, um pouquinho abaixo de 8 por quase 10 anos no Brasil, né? Então são taxas muito atraentes por prazos bastante longos, né? A gente tem essa mesma discussão no pré-fixado, né? Mas como aparentemente o espaço para corte ele diminuiu, a gente fica discutindo de será que o mercado não deveria premiar mais o investidor que está disposto a correr o risco pré-fixado por mais tempo, né? E deveria embutir um prêmio mais alto nisso. Mas também, por outro lado, 14 já é um nível bastante elevado, né? Então, acho que na renda fixa tem esse debate. Uma coisa que a gente tem tido muito cuidado já desde o início do ano, né? É que a gente viu no ano passado uma demanda muito forte por crédito privado, né? Que continuou no início desse ano. E a gente teve algumas empresas que sofreram, né, durante 2026, né? Então, eu acho que ficou ainda mais importante você ter uma curadoria, né, na alocação de crédito privado, né, e ter um grau de conservadorismo mais elevado. E se realmente o juro for ficar mais alto por um tempo maior, fica mais importante ainda você ter empresas que têm um balanço saudável, né? Então acho que no crédito privado vale o conservadorismo, vale delegar a gestão para quem está olhando no detalhe, né, cada balanço, cada nível de prêmio das empresas, né? E para a Bolsa, né, o que a gente viu foi, no início do ano, uma demanda muito forte por renda variável, né, por mercados emergentes. Quando começou o conflito Estados Unidos e Irã, a gente teve uma dispersão setorial muito grande na Bolsa aqui, porque claramente quem foi beneficiado foram as petroleiras, né, do aspecto do ponto de vista micro, né, Petrobras e outras empresas menores foram muito beneficiadas. Então, no início do ano, foi beneficiado quem era pesado no índice, porque o fluxo foi muito para o índice. Depois, quem era exposto a petróleo. E agora a gente está vendo um ambiente onde esse cenário de juros mais altos por mais tempo, ele deve impactar negativamente quem é mais sensível ao ciclo de crédito, né, ao ciclo de juros de forma geral. Então, isso já está sendo refletido nos preços. E a gente segue vendo essa dispersão setorial acontecendo na Bolsa aqui. Agora, por outro lado, depois da queda que a gente observou nas últimas semanas, né, praticamente 2 meses, desde meados de abril, a gente voltou a níveis de valuation interessantes, né? Então, acho que assim como na renda fixa, os níveis
são atraentes, na bolsa os níveis voltaram a ser atraentes. A discussão é como é que vai ser a perspectiva para frente. Então, acho que vale ficar um pouco mais conservador nesse curto prazo, o que a gente tem feito nas carteiras, assim, sobre vários aspectos, né? Não só no asset allocation, mas no micro, né, do ativo. Né? Mas, olhando uma perspectiva mais de médio e longo prazo, né, que foi o início da sua pergunta, a gente voltou a ver níveis bastante atraentes aqui no Brasil. Excelente. É sempre muito bom ter um papo aqui com vocês. Vocês trazem excelentes insights. O ângulo aqui de vocês, né, é muito importante para quem está nos acompanhando. Obrigada, mas eu quero fazer a última pergunta final aí para o investidor. O que você diria, Ricardo, para o investidor brasileiro hoje? Qual o conselho que você daria para ele? O último recado, assim. Carol, acho que a gente volta na tecla do que a gente conversou no início, né? Eu acho que tudo que a gente viu nos últimos anos reforça essa necessidade de diversificação. Né? Então, quando você tem muita incerteza à frente, o melhor caminho é esse. Né? É diversificar, é não estar exposto num tema só. Então, como a gente sempre fala, né? O foco da alocação de recursos aqui que a gente tem é manutenção de poder de compra. Né? Então, é o que o Paul Samuelson falava, né? Se você quer especular, vai para Las Vegas, né? Não explorar no mercado financeiro. Então, para manutenção do poder de compra, a gente acha que tem que se buscar essa diversificação. O Brasil é um mercado, como o Tulipão falou, que tem muita oportunidade. Eu acho que tem muita coisa para explorar. Mas ele oferece por si só pouca diversificação. Para ter essa complementaridade ao local, o offshore é fundamental. Né? Estão vendendo um pouco do meu peixe aqui, mas em complemento tudo que o Tulipão falou, para essa manutenção do poder de compra, né, a gente acha que tem que ter uma parcela razoável em dólar, mas que, claro, complemente, né, esse investimento local, que hoje, como o Tulipão mencionou, é super atrativo, IPCA mais 8,5, né? Queria eu ter isso nos Estados Unidos. Exato. Acho que tem que buscar fora o que tem uma escassez aqui, né? Acho que tem setores que no Brasil são menores que lá fora, né? Você está assim, na fronteira dessa disrupção de AI. Então, eu acho que tem muita oportunidade lá fora, em moeda forte, né? Então, acho que combina bem um portfólio local com um portfólio lá fora, com diversificação de moeda e diversificação setorial. Não, excelente. É essa palavra, complementar, né? Combinar, não vai substituir. Então, é uma estratégia importantíssima, fundamental. E você, já está investindo lá fora? Bom, é isso, gente. Obrigada, muito bom. Foi bom que eu aproveitei que você estava aqui em São Paulo. Tulipão também é sempre muito bom falar com você. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado a você, sempre um prazer. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.